A nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus, programa 60, parte 2. De novo, convosco, com a minha paz, a paz que recebo de Jesus e que todos podemos receber assim nos abramos a ela e a queiramos viver, praticar. A grande pergunta para esta segunda parte, mais virada para o eclesial, enquanto ele existe como está aí, e já não deveria existir, mas enquanto existe, merece uma atenção. Quando é que esta a questão que vai abrir, que vai projetar luz sobre esta segunda parte, quando é que esta igreja monárquica e imperial que temos dá lugar à igreja fermento cujo culto é transformar os povos em protagonistas dos próprios destinos e do planeta? Pergunta-se: quando é que esta igreja monárquica imperial que temos dá lugar à igreja fermento, cujo culto é transformar os povos em protagonistas dos próprios destinos e do planeta? É verdade. Esta é a grande pergunta e muito oportuna, muito atual. Se calhar, aquela grande luz que se projeta para todo o milénio, enquanto esta igreja monárquica imperial não cair. Ela está mais para cair do que para se aguentar. Ou pelo menos ficar reduzida a um guetozito de bispos e de cardeais. Mais assim. E depois multidões que andam iludidos com aquilo. Queria, mesmo assim, de certa maneira, projetar um bocadinho de luz desta segunda parte ainda para a primeira. É a propósito dos 100 anos do fim da guerra, da Primeira Grande Guerra Mundial. É que, em termos de igreja, e portanto ainda mais estranho, que o silêncio que a igreja tem feito à volta disto, a nível institucional, deste acontecimento, lembrar que, a propósito da guerra, Primeira Guerra Mundial, até a invenção das aparições de Fátima por parte do clero de Ourém, de algum clero de Ourém, e no fundo de Lisboa, da Patriarcado de Lisboa, porque na altura estava tudo sujeito a Lisboa, não era diocese autónoma, ainda não era, já tinha deixado de ser a diocese de Leiria, que depois foi restaurada, mas na altura ainda não era, ainda estava integrada no Patriarcado de Lisboa. Portanto, clérigos do Patriarcado de Lisboa, com destaque para os de Ourém, lembrar que na chamada aparição de outubro, a sexta, que foi tudo uma invenção do clero, não se deixem iludir. Isso está mais que provado por vários livros, por vários estudos, entre os quais os meus 2 livros, como sabem, Fátima Nunca Mais, editado em 1999, e depois o Fátima S.A., editado em 2015. Rebenta com tudo, não fica pedra sobre pedra daquilo, de toda aquela mentira. E então, curiosamente, uma das razões porque é tudo mentira é que eles atreveram-se, quem escreve o guião atreveu-se a dizer na última, chamada última das 6 aparições, que nunca foram, que a guerra acaba hoje. Era 13 de outubro de 1917, a guerra acaba hoje. Garanta a Lúcia, garanta a Jacinta, coitadinha. A guerra acaba hoje. E eles vêm andar lá, mas disse hoje mesmo? Ou não era assim em breve? Não, hoje. A guerra acaba hoje. A guerra acaba hoje. Quer dizer, as crianças foram além do guião. Porque aqui havia um guião escrito e elas tinham de produzir o que estava escrito do guião. E, portanto, como uma peça de teatro.
Mas elas foram além. Se calhar o desejo que a guerra acabasse, também tinham lá familiares, como soldados, se que a guerra acabasse, o desejo dela era tão grande que acabasse, que até disse, a guerra acaba hoje. A guerra acaba hoje. E não sai daquela. Ora bem, como se vê, acabou mais de um ano depois. Só mais de um ano depois. Que se ainda houvesse dúvida que era Valdervice, bastava isto para perceber que é mesmo uma invenção do clero. E eles tinham informações, tinha andado lá um deles, tinha andado lá com o capelão, tinham informações que aquilo estava mesmo para acabar, mas depois houve mais complicações e não acabou, demorou mais de um ano ainda a acabar. Ora bem, portanto, o hoje tinha algum sentido na altura, simplesmente os acontecimentos históricos não foram assim. E, portanto, mais uma razão para esta pergunta: quando é que esta Igreja monárquica imperial que temos dá lugar à Igreja fermento, cujo culto é transformar os povos em protagonistas dos próprios destinos e do planeta. Exatamente o contrário do que a Igreja monárquica imperial faz. Põe os povos como seus súbditos, tadinhos ali a sofrer, esmagados, com medo de tudo, com medo do inferno, com medo de castigo. E depois se vão aos seus cultos e ainda estão lá mudos e quedos, mudos e quedos. Pois bem, depois de 2000 anos de cristianismo, sabem que o cristianismo, com 2000 anos já de existência, o cristianismo é o pecado estrutural do mundo. Olha que sou eu que vos digo, como presbítero da Igreja, presbítero jornalista, tenho um outro estatuto um bocadinho diferente, portanto, que favorece mais lucidez, mais investigação, e andar mais atentos aos sinais dos tempos. E eu digo-vos assim, taxativamente, sem que a voz me trema, que o cristianismo é o pecado estrutural do mundo. Não tem nada a ver com Jesus, é seu inimigo. É o seu inimigo, de certo modo, o seu assassino. O cristianismo, 2000 anos de cristianismo, são 2000 anos de pecado estrutural do mundo. Mesmo aquilo que parece bom nele é mau. É que mesmo o que parece bom é mau. Porque tudo que é pecado estrutural, tudo que produz o pecado estrutural é sempre mau. É sempre mau. Por isso se chama pecado estrutural. Depois de 2000 anos de cristianismo, portanto, do pecado estrutural do mundo, os povos das nações têm o imperativo ético de quê? De nunca mais pactuarem com esta Igreja monárquica imperial. Quer dizer, nós temos o imperativo ético de a deitar abaixo, de a fazer implodir, acabar com este pecado estrutural do mundo, que é o cristianismo e a Igreja monárquica imperial que dele nasce. Temos de recusar, por imperativo ético, contribuir mais para este peditório. Numa boa linguagem popular portuguesa. Só assim pode nascer a Igreja Fermento. A Igreja Fermento que dá corpo histórico ao movimento político maiêtico de Jesus, que é desencadeado por ele, Jesus, o filho de Maria, não o de David. Não, ele não é filho de David, é filho de Maria. E que desencadeia o seu movimento político maiêtico, como eu lhes tenho dito, entre meados do ano 28 e termina em abril do ano 30, quando o crucificam e o matam na cruz. A sua implosão na cruz. Pensavam que o matavam e ele implodeu. Ao implodir, estilhaçou tudo. Ainda está a estilhaçar. Vai demorar muito tempo. Mas as coisas estão a dar. Portanto, só assim pode nascer a Igreja Fermento, que dá corpo histórico. Só a Igreja Fermento é que está na continuação do movimento político maiêtico de Jesus. E ele nunca quis igreja nenhuma. Jesus nunca quer fundar igreja nenhuma.
não tem isso em mente, nem nunca diz a palavra igreja. Nunca usa essa palavra. Nunca usa. Por mais que vos digam que Jesus usou, estão todos a mentir. Jesus não conhece a palavra igreja, não a usa. Desencadeia um movimento, não é propriamente uma organização, é um movimento como o vento, um sopro. Desencadeia um movimento político maiútico entre meados do ano 28 e abril do ano 30. Poderia durar mais tempo se não o matassem, mas matam-no. Como sabemos, da forma horrível que sabemos, porque entram aí o religioso e o poder político do Império Romano. Uniram-se, coligaram-se, fizeram um só para destruir aquele judeu chamado Jesus, o filho de Maria. É que ele pôs tudo em questão. Mas ele é que tem razão. E não são eles. E, portanto, a Igreja Fermento pode dar continuidade a esse movimento político maiútico de Jesus. Temos de compreender de uma vez por todas que esta Igreja Imperial, monárquica e imperial, é uma Igreja pecado. É uma Igreja pecado. É pecado estrutural. É pecado organizado. São palavras tremendas estas que eu vos estou a dizer. A Igreja monárquica, este modelo de igreja monárquico, imperial, com papado, com cardeais, com bispos, residenciais, assim, todos poder, com párocos também com poder local. É o pecado. É o pecado organizado. É o pecado estrutural. É um pecado estrutural. E, portanto, temos de compreender, de uma vez por todas, que à luz disto, desta realidade, desta verdade, todos os templos, basílicas, catedrais, igrejas paroquiais, capelas, santuários, é tudo mentira. É tudo mentira. É tudo para botar abaixo. Ou transformar noutras coisas. Noutros espaços, para outros fins. São antros de corrupção. Sabem que só há Igreja Fermento. E, portanto, só há presença atuante de Jesus, do sopro de Jesus. Quem diz sopro diz espírito. Quem diz espírito e sopro diz em feminino hebraico ruá. O feminino, a fecundidade, a ternura, a gratuidade. Ora, só há presença atuante de Jesus, sim, do seu sopro, da sua ruá, desse movimento político maiútico, só há presença atuante de Jesus quando 2 ou 3 vivem reunidos em seu nome. Portanto, com o mesmo projeto político maiútico. Não quando se metem nos templos, depois para aí a construir essas coisas e depois a meterem-se lá dentro. Não, não. Isso é tudo para botar abaixo. É tudo pecado organizado, estrutural. Está bem? Daí que a grande pergunta, quando é que esta Igreja monárquica imperial que temos dá lugar à Igreja Fermento? Tem que dar agora. Neste início de milénio. Tem que dar agora lugar. Neste início de milénio. Esta é a hora de mudar radicalmente tudo. Deixo-vos com este grande apelo, com esta minha intervenção cheia de lucidez e também de alguma audácia. O meu abraço e o meu beijo.